Boa noite, gente. Aqui é Davi Arari falando. Estamos aqui hoje mais uma vez juntos para a gente poder apresentar. Eu tenho muito prazer em estar junto com vocês e agradeço muito a presença de todos. Eu queria dar meu boa noite especial para as pessoas que estão aí junto com a gente, querendo aprender um pouco mais, querendo fazer com que a sua odontologia possa se desenvolver cada vez mais. E isso está sendo muito legal para a gente, essa atividade que a gente está desenvolvendo. Quero ver todo mundo participando aí, a gente vai ter uma atividade intensa. Estamos aqui com muita honra com o professor Diego Zimmermann, que aceitou o convite e está aqui junto com a gente para falar sobre essa maravilha que a gente tem hoje em tecnologia, que é a odontologia digital, e como isso pode estar cada vez mais tomando conta das nossas clínicas, fazendo com que a gente possa estar dando uma odontologia melhor, mais ágil para o nosso paciente. E isso é muito legal que a gente possa estar hoje com essa oportunidade. Eu vou passar a palavra agora para o professor Diego, que ele vai dar uma boa noite para a gente. Boa noite. Quero começar agradecendo o convite, Davi. É uma honra estar participando, né, desse encontro aqui com você e elogiar a iniciativa. Né, eu acho que a educação online ela está crescendo de forma exponencial e a gente sabe que é uma nova maneira para dar acesso a muitas pessoas e no conforto do seu lar, continuar aprendendo, continuar discutindo. Isso, meus parabéns, né, um pioneiro aí no assunto, então só tenho a agradecer e elogiar o seu trabalho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Pode falar, Davi. Não, pode continuar, estou aqui. Então, hoje a ideia é conversar um pouquinho de odontologia digital. Eu vou tentar trazer um pouco do que eu trabalho nos últimos anos, então, assim, tenho um contato bem grande por trabalhar numa empresa de tecnologia e conseguir trazer isso para o meu dia a dia clínico em consultório e faculdades e cursos. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho sobre isso, tentar desmistificar algumas coisas, né? Até em algumas conversas com o Davi, a gente viu que existem alguns mitos em relação a isso, algumas dificuldades que estão mais na cabeça das pessoas do que realmente elas são. Então, a ideia hoje é um bate-papo, tentar apresentar um pouquinho sobre isso, como que eu trago isso na minha vida, principalmente na implantodontia, mas a gente vai falar um pouquinho de diversas áreas da odontologia ligadas à questão da tecnologia. Muito bom. Então, só para a gente fazer uma pequena apresentação aqui do que vai rolar com o dia de hoje, estamos aqui junto com o Diego. O Diego ele é mestre em reabilitação oral, especialista em implantodontia, especialista em prótese, professor de curso de especialização em implantodontia e prótese dentária da Universidade Veiga de Almeida, professor do curso de especialização em implantodontia da Certo, e é diretor científico da Smart Solution, que é um centro integrado de odontologia digital que dá para a gente a oportunidade de estar trabalhando com isso dentro e fora dos nossos consultórios. Então, beleza. Diego, vamos lá. Eu vou passar a palavra para você e boa aula para a gente. Oi, obrigado, Davi. Então, vamos começar a conversar. Vou tentar passar, no geral, aqui sobre como eu estava dizendo para vocês, a minha experiência dentro da implantodontia digital. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Bem simples, né, sobre odontologia digital, focando nas reabilitações orais, que é a minha área de trabalho. E eu vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência, algumas vantagens, algumas experiências que eu tive no Brasil e fora sobre o assunto. E, bem, na verdade, os focos são diversos quando a gente fala de odontologia digital, onde ela vai do planejamento estético, ortodontia, periodontia, implantodontia, buco, reabilitação protética. Isso tudo já faz parte do meu dia a dia de trabalho, dentro da empresa onde eu trabalho, como a gente consegue levar isso para os casos com os pacientes. Então, vou tentar falar um pouquinho de cada um hoje para vocês. A gente não tem tanto tempo para ir a fundo, mas vale entrar e a gente discutir alguma temática dentro disso.
Esse slide até eu gosto de brincar, assim, as pessoas, quando a gente fala de implantologia digital, elas visualizam uma coisa muito utópica, muitas vezes. Mas, na verdade, o meu dia a dia, eu não tenho muito tempo para ficar dentro de consultório, por causa dos planejamentos e tudo mais. Então, eu tento ser bem objetivo. Então, quando alguma dentista me chama, por exemplo, para fazer uma cirurgia, o primeiro passo eu peço uma avaliação de radiografia panorâmica, que normalmente eu recebo já online isso, e algumas fotos do paciente. A gente conversa bem rápido, eu com a dentista, e já começa a solicitação, onde a gente vai pedir uma tomografia, vai ser feito um escaneamento ou da boca do paciente ou do modelo. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, eu vou explicar tudo isso num passo a passo. Daí é feito um ensinamento virtual no computador, é desenhado um guia. Pelo planejamento reverso, eu vou poder planejar onde vão estar meus implantes, e com isso eu faço uma cirurgia guiada e já chego com os provisórios prontos e tenho uma previsibilidade muito grande na hora da reabilitação. Então esse é o meu dia a dia real, assim, isso é o que eu mais faço na vida, é esse fluxo que vocês estão vendo aí. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como essa dinâmica vai funcionar no dia a dia. A gente vai conversar, vou tentar trazer alguns tópicos para vocês aos pouquinhos. Então, vamos começar sobre o que são essas ferramentas, né? Como que a gente digitaliza o paciente. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, entender nesse primeiro momento é que eu preciso digitalizar a boca do paciente, né? Eu preciso pegar o que a gente já está acostumado, que é o modelo de gesso desse meu paciente, e eu preciso passar isso para o computador, tá? A gente costuma já usar o termo até do arquivo, né? Que a gente chama de STL. Então, a gente vai ter a gente precisa da boca do paciente no computador, esse STL. E aí eu tenho duas formas distintas, né? A gente vê aqui no meio um modelo de gesso que foi transformado, então, nesse arquivo, e na direita a gente vê um escaneamento intraoral, tá? Então, a gente vai ver aos pouquinhos que existem diferentes métodos, e você não precisa fazer nenhuma revolução na sua vida, nem no seu consultório, para poder começar a trabalhar com isso. Davi, eu acho que já gostaria de começar, então, na verdade, com esse primeiro questionamento, né? Sobre o scanner intraoral. Ok. E você pode lançar aí para gente? Sim, eu vou lançar aqui para as pessoas sobre o scanner intraoral. Só um instantinho que eu vou botar aqui no mudo. Então, gente, eu queria botar para vocês aqui, para vocês votarem, as pessoas que estão aí presentes. Eu quero saber de vocês sobre o sentimento de vocês em relação ao scanner intraoral, né? Aí ao lado à direita vocês vão estar com a opção de uma das opções ali de poder fazer com que vocês mostrem como é que vocês se consideram aí em relação a isso, e aí a gente vai poder comentar sobre isso. Então, sobre scanner intraoral a gente tem as opções. Acho perda de tempo, acho legal para clínicas grandes, gostaria de ter uma no meu consultório, quem não comprar vai ficar ultrapassado, né? Como é que vocês estão sentindo isso para a gente aqui? Então, Diego, atender. Diga. Pode falar. Não, enquanto estão lendo aí, pensando, eu vou mostrar já tá, a diferença, na verdade, entre eles, mas enquanto vocês estão respondendo sobre a pergunta, sobre o scanner intraoral, eu quero que já comecem a entender que o objetivo é digitalizar a boca do paciente. E a gente tem dois tipos, o scanner de modelo e o scanner intraoral. Tá? O scanner de modelo, ele é muito comum em laboratórios de prótese, tá? E está se tornando um pouco mais comum em algumas clínicas radiológicas também. Tá? O scanner intraoral, ele tem um foco mais de consultório mesmo, mas também algumas clínicas radiológicas agora estão passando a ter. O que é uma vantagem muito grande, né? O que é uma vantagem muito grande. Deixa de ter essa sobrecarga sobre o dentista, né? Exatamente. Na minha rotina, na verdade, eu trabalho com scanner intraoral só na parte de pesquisa e trabalhos específicos da Smart, mas eu não tenho
No meu consultório, por exemplo, eu solicito a clínicas radiológicas. Então, existem várias clínicas hoje em dia que têm um scanner intraoral. Então, eu solicito, assim como eu solicito a tomografia, eu solicito o escaneamento intraoral para execução de cirurgia. Para execução de prótese, isso não é uma opção viável, porque eu preciso tirar provisória, essas coisas. Então, para prótese, eu realmente tento concentrar essas habilitações digitais, moldando ainda o paciente e escaneando o modelo, ou em alguns consultórios que possuem esse scanner intraoral. Mas eu acho que vale a pena essa pergunta, até para a gente tentar quebrar alguns paradigmas que ficam aí na cabeça do pessoal. Eu vou dando sequência, Davi, e aí você me eu já posso te posicionar aqui agora. Tá. O pessoal já votou. Beleza. Então, assim, deu 28%, acho legal para clínicas grandes, 28%. Deu 50% cravado, gostaria de ter no consultório, 50%. E quem não comprar vai ficar ultrapassado, 22% das pessoas responderam 22%, quem não comprar vai ficar ultrapassado. Ou seja, a maioria aqui, no caso 50% aqui dos presentes, gostaria de ter no seu consultório. Eu gostei. Essa seria a minha resposta também, Davi. Eu gostei de ter no consultório, mas eu não considero exatamente que quem não comprar vai ficar ultrapassado. Eu acho que vai se tornar, sim, uma realidade em consultório. Os preços eles vão ter uma queda com o tempo, a gente tem visto. Eu tive o prazer esse ano de ir no IDS na Alemanha e ver que cada vez mais estão chegando no mercado scanners que estão aumentando a qualidade e com preços um pouco mais viáveis. Só que é aquela questão. Ainda existem scanners uma diferença muito grande dos scanners mais simples para os melhores e depende um pouco da função. Então, eu acho que apesar desse pool, dessa pergunta que a gente colocou, essa resposta é muito individual. Eu teria que saber muito mais de cada dentista, a realidade de cada um. Então, pensando em prótese, eu acho que vai ser uma coisa bem interessante trabalhar com o scanner intraoral. Mas vamos dar sequência aqui e a gente vai conversando em cima desse tema. Primeiro, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, para quem não conhece, existem alguns modelos de scanner de bancada. Então, você envia, por exemplo, para a sua clínica de prótese, o que ele vai fazer, né, vazar o seu gesso, troquealizar, e ele vai fazer uma sequência de escaneamentos. E no mercado, a gente tem algumas possibilidades. Né? Nesse slide, vocês veem acima o scanner da Sirona, o scanner da Langbar, e abaixo o scanner da Dental Wings e o scanner da Trishape. Tá? Os valores vão variar bastante, tá? Isso a gente até pode comentar daqui a pouco da parte de valores, mas assim, algo entre 40 e 60 mil os scanners de bancada. Então, eles se tornam mais viáveis para um laboratório, até às vezes para uma clínica, para simplificar a parte do processo. E são scanners bem fáceis de trabalhar, em sua grande maioria, alguns bem rápidos também, que é bem legal. E é esse scanner que faz a entrada do seu laboratório de prótese para a odontologia digital. E é onde eu quero que vocês comecem a enxergar a entrada de vocês. Ou seja, todo mundo que está aqui assistindo e que não tem scanner intraoral, pense que esse é o teu primeiro passo. Você não precisa de um scanner intraoral para entrar na odontologia digital. Porque para passar a boca do seu paciente para um modelo virtual, você pode usar qualquer um desses scanners. Você pode usar um scanner de bancada do seu laboratório de prótese para passar essa informação para o computador. Então, esse pode ser o primeiro passo. Agora, existe um conjunto de vantagens do escaneamento intraoral. O escaneamento intraoral melhorou muito nos últimos anos. Ele é bem mais rápido, ele é bem mais preciso. Ele pega a questão de cor e ele não tem mais tanta deformação de arco. Um scanner de alta qualidade. Por exemplo, o Trios 3 da Shape, ele tem além de captar as cores, captar bem as formas, ele consegue não perder esse efeito de arco. Então, em restaurações ou para alinhadores ou para próteses extensas, ele consegue captar esse arco sem deformar. Então, isso é uma coisa que era um problema do passado, se usava o scanner intraoral apenas para restaurações pequenas ou até guias, se fossem de 2, 3 dentes. Hoje em dia, você consegue usar um arco inteiro, não é à toa que os alinhadores já estão utilizando esses scanners intraorais.
E aí existem diversos no mercado, aqui no canto direito, mostrando alguns para vocês. Nós temos o Omnicam, da Cigana, tem o Carestream, tem da Plâmica, tem o da 3M, tem o Trios. Eu chamo a atenção para vocês do primeiro desses pequenininhos, o Carestream. Ele é acho que é o mais barato que existe no mercado. O preto e branco dele talvez seja o mais barato no mercado. E alguns testes têm botado bons resultados até com ele, apesar da minha experiência pessoal ser realmente maior com o Trios do Trishape. E é o que eu costumo brincar assim, para investir nisso, né, vale a pena investir logo no que é o melhor, né? Assim, na hora que você vai comprar um celular de ponta, não sei se você vai procurar um básico. Se você quer usar uma parte digital, acho que vale a pena ir para o superior, mas obviamente cada um vai saber a sua realidade. Uma coisa muito legal do escaneamento é gerar uma comunicação com o seu paciente. Um escaneamento intraoral, ele gera uma boa comunicação. Então, na hora de você passar um plano de tratamento, até um orçamento, é bem interessante a forma de se comunicar com ele. Isso pode ser feito também com escaneamento de modelo. Óbvio que o intraoral gera esse efeito das cores, é bem interessante. Além da comunicação, é bem interessante você fazer uma análise, né, da articulação do seu paciente, da boca do seu paciente. E esse slide, infelizmente, não vou passar muito tempo, isso daria uma aula inteira só dentro disso, mas é você conseguir fazer avaliações da articulação do seu paciente, inclusive, e eu vou mostrar mais à frente, em alguns momentos onde você decide fazer avaliações de DVO, pequenos ajustes de oclusão do seu paciente. Existe um mundo novo dentro da articulação digital, articulação virtual. Eu acredito muito, né, no quanto isso vai se tornar presente na odontologia, inclusive pelo fato de muitas pessoas, às vezes, abdicarem de algumas análises por acharem que dão muito trabalho, e o articulador digital talvez simplifique para muita gente isso aí. A gente observa aqui uma novidade, né? Foi na Alemanha, esse ano, eu tive o prazer de ver sobre o Patient Specific Motion, que é talvez o futuro disso tudo aí. Né? É feito um escaneamento intraoral do paciente, e na hora de fazer a articulação dele, quando você termina de escanear o paciente, ao invés de fazer só a posição em MIH, como normalmente é feito, esse escaneiro ele é capaz de filmar o movimento articular do paciente. Tá? Isso ainda não foi lançado oficialmente, tá? Isso foi apresentado no IDESS esse ano, porém ainda não é uma realidade, ainda não está disponível. Eu acho que ele é muito interessante em cima disso. Deixa eu só voltar aqui. Antes de passar para o próximo questionamento, o que eu queria, para a gente concluir essa primeira parte dessa pergunta, então, quando a gente fala de scanner intraoral, eu realmente acho que vai se tornar uma realidade no futuro as pessoas terem no consultório. Tá? Acho isso importante. Dizer que quem não tem vai ficar ultrapassado, eu acho forçação, porque ainda vão ter outras vantagens, ainda a moldagem ela é um processo que ajuda bastante. A gente poderia entrar em algumas discussões sobre até afastamento de tecido mole quando se usa moldagem ou não. Existem umas variações dentro disso que são interessantes, então a moldagem, na verdade, também não vai acabar. Isso é até uma outra coisa interessante. Muita gente me pergunta, a moldagem vai acabar? Eu acho que não, eu acho que ela vai reduzir muito, tá? Ela vai reduzir bastante, mas ela ainda não vai ser substituída por completo, principalmente em regiões onde eu preciso captar com um afastamento de tecido mole. E aí dentro disso ainda também é muito interessante que os scanners estão cada vez captando mais intrasulcular, com qualidade de afastamento, com afastamento de fios, você consegue uma captação cada vez melhor. E o fato de, em algumas restaurações, normalmente as restaurações digitais também serem usualmente metal free, você tem essa vantagem de não precisar também ser tão intrasulcular o processo. Mas eu acho que ainda vai estar muito presente a moldagem, e você pode até intercalar. Você pode fazer uma moldagem e no computador você unir esses modelos, o digital e o modelo físico. Mas como eu disse antes, você não precisa, por enquanto, ter uma scanner intraoral para entrar no mundo digital. Mas realmente é um passo que está evoluindo com o tempo.
Dando sequência, Davi, vamos lançar essa pergunta também. Queria pegar a opinião do pessoal em relação à fresadora. A gente viu do scanner, e agora eu acho que vale a pena entender um pouco sobre as fresadoras. Ou seja, pensando em quem está reabilitando, a gente não está na parte só do implante aqui, estou falando de dente e implante. Quem pensa na reabilitação, eu quero que fique com a pergunta aqui, né, sobre a fresadora de consultório. Então, dá uma palhinha antes também do que se trata a fresadora. Eu acho que tem muita gente que não conhece. Então, as fresadoras, né, o objetivo é você, no método tradicional, né, uma coroa metalocerâmica, por exemplo, ela sofre um processo de fundição para formar o metal e a aplicação da cerâmica feldspática, né, pó e líquido, que vai para o forno. As coroas metal free, elas atualmente, né, e usualmente, elas sofrem um processo de injeção, que de forma, dá para fazer uma analogia muito próxima da fundição. Então, é feito a técnica muito parecida de cera perdida e é injetada a cerâmica no local onde você planejou, né, onde você inserou aquele dente de forma analógica. Na parte digital, então você escaneou esse preparo e o que a fresadora? Ela vai pegar um bloco da cerâmica e vai fresar, vai desgastar essa cerâmica até gerar o produto final, né, que vai ser sua coroa. E aí vão ter variações dependendo do material, se isso vai para algum tipo de forno ou não. Mas a lógica seria fresar aquele bloco e poder utilizar isso no paciente. E aí existem vários tipos de fresadoras, e eu vou discutir com vocês. Na verdade, eu vou separar em 2 grupos, né, e discutir essa importância ou não dessa técnica. Legal. Então, as pessoas responderam aqui, ninguém está respondendo que é perda de tempo, é legal. Então, aqui, eu acho legal para clínicas grandes, 27%. Gostaria de ter uma no consultório, 55%. E quem não comprar vai ficar ultrapassado, 18%. É isso aí. Então, eu queria concentrar nos 55% que respondeu. Eu gostaria de ter uma no consultório. Eu vou dizer para vocês, assim, da minha experiência, né, em relação a isso. Gente, isso é bem complicado. Tá? A fresadora, muita gente vende uma ideia um pouco ilusória de que se você comprar uma fresadora, você não vai precisar mais de protético. Eu acho que é aquela famosa, olha, você gasta quanto de protético, compra uma fresadora, seus problemas estão acabados. E não é assim, não é simples assim. Existem limitações das próprias fresadoras, e uma das primeiras coisas que você vai acabar querendo fazer é contratando um protético para trabalhar com você. Tá? Por quê? Eu falo isso com uma certa experiência, eu já fiz cursos de maquiagem, eu tenho uma experiência dentro dessa parte de produzir, conseguir pigmentar e usar as coroas maquiadas, sim. Acho super legal. O problema é que não vai funcionar para todos os seus casos. Então, quando você acredita, eu vou ter uma fresadora e vou resolver tudo, não vai funcionar muito bem. Assim, seus dentes anteriores, você vai continuar querendo, muitas vezes, uma estratificação, e aí você precisa do protético. As suas coroas, você vai querer dar um acabamento de anatomia, então você vai precisar de alguém com uma boa mão técnica, e eu tenho como filosofia de que o dentista tem que passar tempo na cadeira do consultório atendendo o paciente. Eu acho que o dentista não tem que ficar no laboratório dele, mesmo que seja dentro do consultório, fazendo esse tipo de coisa. Você tem uma evolução disso hoje em dia, por exemplo, no Natural Restoration, que é uma técnica desenvolvida até pelo Ângelo Rafael e pelo professor Sérgio Saraiva, do grupo da SD, onde consegue pegar um bom relevo de anatomia dos dentes, é interessante, mas no geral você vai continuar precisando dar acabamentos, polimento e maquiagem. Essa ideia de você tirar uma coroa direto da fresadora e botar na boca vai ser para eu não sei, não posso dizer percentual, porque vai depender qual é a lógica de trabalho de cada um. Mas eu só peço para tomarem muito cuidado quando pensa sobre isso, quando as pessoas pensam em, vou ter e vou acabar meus problemas com laboratório. Na minha opinião, eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com esses dois sistemas que vocês estão vendo. Existem alguns disponíveis,
Então, o que vocês veem à esquerda é um Serec, o sistema Serec da Sirona, onde centralizada na imagem da esquerda é a fresadora. Na ponta esquerda vocês veem o scanner intraoral e do lado direito dessa imagem o totem onde você está visualizando, que é o computador. Essa fresadora esse tipo de fresadora a gente pode chamar de chairside, ou seja, é a que você deixa no consultório. Então é bem bonito quando vem a ideia de que você vai escanear o dente do paciente, vai fresar na hora e vai liberar ele com o dente. E realmente vão ter vários casos que isso é possível sim. O grande questionamento é que não são todos. Tá? Muitos deles você vai precisar fazer alguns ajustes, às vezes uma estratificação, um cutback para poder aplicar uma cerâmica, ou até uma maquiagem com alta qualidade. Eu acho que você, dentista, reabilitador, eu acho que você não tem que passar seu tempo fazendo isso. Então, a não ser que você esteja preparado para, de repente, contratar alguém para ficar junto, não sei o quanto o chairside vai valer a pena. Então, eu acabo caindo no pessoal que votou, o pessoal que votou, acho legal para clínicas grandes, eu acho bem interessante, porque aí você passa a ter uma equipe, né, de laboratório, talvez, presente. Ao meu ver, eu acredito muito mais do lado direito, eu acredito muito mais em fresadoras de laboratório. Né? Eu acho que é muito mais interessante, talvez, você ter o scanner, como a gente estava falando antes, né? Num certo momento da sua vida você ter o scanner, e você deixar essa parte da fresagem, maquiagem, estratificação, para quem entende, para quem foi treinado muito para isso. E, gente, existem vários laboratórios no Brasil inteiro que são muito bons nisso. Tá? Então é muito fácil. Eu acho que vale a pena vocês procurarem ao redor na cidade de vocês, procurar laboratórios que estão se transformando, estão se digitalizando, e eles vão estar em plena capacidade de oferecer um produto de altíssima qualidade. E talvez o scanner intraoral simplifique esse processo para vocês. E aí, quando o pessoal que votou ali, quem não tiver vai ficar ultrapassado, dessa vez eu discordo realmente com vocês. Eu acho que não há grande necessidade de você ter um sistema de fresagem no seu consultório. Eu recomendo que você tenha perto do seu consultório. Seria uma grande vantagem. Ter o scanner e ter um laboratório que atenda você assim próximo. E, poxa, Diego, mas eu sou do interior, eu não vou ter, de repente, toda essa logística. Se você tiver o scanner, você consegue bem, mas realmente, aí eu acho que para quem é do interior, ter um sistema de fresagem já faz uma diferença muito grande. Eu já escutei isso de alguns colegas do interior do Brasil falando isso, que simplificava o processo para eles tendo um sistema de fresagem. Mas sendo de uma capital ou qualquer cidade grande, eu acho que já é uma realidade você ter um bom laboratório que vai te dar esse suporte separadamente. Então, num passo à frente, queria entrar no assunto com vocês dos sistemas de impressão. Então, o que vocês estão vendo aqui do lado direito é um sistema de impressão de filamento. Para quem nunca viu, né, então essa ideia, para quem não conhece, a ideia de uma impressora 3D, ela vai por coordenadas, vai fazendo uma adição do material. Existem alguns tipos de impressora, não dá tempo da gente ir a fundo em muitas delas, mas essas impressoras elas vão seguir de um princípio básico que vão fazendo uma adição, ou seja, vai acrescentando o material aos poucos até gerar um objeto sólido em 3 dimensões. O que a gente vê aqui é uma lógica de uma ferramenta sendo feita numa impressora de filamento, mas a gente já tem isso bem presente na odontologia. E aí eu gosto de separar para vocês também, mais uma vez, trazer para a odontologia. Essas são algumas impressoras muito utilizadas em odontologia. Então, a gente vê aqui a imagem, por exemplo, do seu canto direito, vários modelos para alinhadores sendo feitos. Do lado direito em cima, vocês estão vendo, são alguns splints de cirurgia ortognática que estão sendo feitos ali também. E são impressoras, e aí eu vou entrar nesse assunto, no próximo slide, separando isso em 2 grupos, tá, na cabeça de vocês. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma impressora de alta precisão, de alta qualidade, como uma impressora que a gente diz que é uma impressora industrial, basicamente. Tá? Uma impressora que faz camadas cada vez menores, ou seja, mais preciso o que você está produzindo, em larga escala, em grande quantidade. E do lado direito, vocês estão vendo 2 impressoras que a gente chama de impressoras desktop. Tá? As impressoras desktop passaram por uma revolução nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Né? Basicamente,
até nos últimos 5 anos houveram algumas grandes mudanças, mas são impressoras que estão cada vez melhores, tá? E por um acaso essas 2 impressoras que estão nessa imagem são 2 que fizeram parte desse processo da revolução da impressora desktop, que ofereceram uma grande qualidade, né, dependendo para que era o produto. O problema é que essas impressoras elas não vão ter a mesma qualidade de uma impressora a nível industrial. Porém, dependendo do motivo que você vai querer utilizar a impressora, é sim interessante você ter uma dessas. Tá? Eu não lancei como questionamento para o pessoal, eu até acho que ainda tem muita gente que não tem ainda grandes conhecimentos, mas a impressora 3D ela vai variar muito a qualidade, vai variar muito a matéria-prima, vai variar muito o tempo de impressão. Então, às vezes, não vale o custo que você vai gerar como um todo tentar ter uma impressora dessa. Então, por exemplo, existem polos de impressão. A empresa que eu trabalho, por exemplo, é um polo de impressão 3D no Brasil. Mas eu tenho clientes que têm a sua própria impressora. A gente envia os arquivos, eles imprimem lá. Só que não dá para ter isso em grandes escalas. Em casos isolados, beleza. Só que investir o valor de uma impressora dessa só para casos isolados é um pouco complicado. Mas é basicamente essa ideia, né, para as impressoras 3D. Para quem quiser depois mais a fundo, podem ficar à vontade de perguntar, mandar as perguntas, eu posso ir tirando as dúvidas sobre os sistemas de impressão aos poucos para vocês. E quem quiser saber, por exemplo, existem impressoras à venda já no Brasil, essa da esquerda e a industrial, né, e a da direita vende também pela própria Kremer, vende aqui no Brasil. E aí, dito já isso tudo, né, eu vou começar a puxar dentro para as reabilitações agora, muito para a parte cirúrgica, eu queria lançar então mais esse questionamento, né, sobre a cirurgia guiada, e aí tem a ver com tudo que a gente acabou de falar, até sobre essa tecnologia que está chegando, que já chegou, na verdade, essa outra pergunta, né, sobre a cirurgia guiada, né, o que vocês consideram? Você não confia na técnica, e quem responde, muito da galera que olhar para essa letra A, pode ser o pessoal que viu a chegada da cirurgia guiada no Brasil, que veio atrelada a muitos erros, muitos conceitos errados, muitos erros tecnológicos também. O pessoal que for para B, né, eu não preciso disso nos meus implantes, é uma das frases que eu escuto bastante. C, quero conhecer um pouco mais a fundo sobre o sistema, e D, acho que é o futuro da implantodontia. E aí, Davi? Tá comigo ainda? Tô aqui. Tava no mudo. Então, as pessoas estão respondendo aqui. Tem até agora, vamos lá, então tem 7% não confio na técnica, 7% não preciso disso para fazer meus implantes, 60% quero conhecer um pouco mais a fundo, e 25% acho que é o futuro da implantodontia. Então, 63%, flutuando no 63%, 60% de pessoas que querem conhecer um pouco mais a fundo. Show. Então, primeiro eu vou me dirigir ao pessoal do Não Confie na Técnica. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, mas eu entendo, muita gente, acredito que muitos devem ser que viram a chegada, onde se dizia que ia fazer um protocolo inferior e que já sairia com a prótese preparada antes da cirurgia. E hoje é muito fácil, na verdade, visualizar quais foram os erros em cima disso, né? A tecnologia era diferente, e vou te dizer, mesmo a tecnologia de hoje, fazer um protocolo antes da cirurgia é inviável, na minha opinião, tá? É um risco desnecessário. No unitário, você tem possibilidade, mas eu até posso, dando tempo, eu mostro o caso para vocês, mas não mudou muito. Os softwares mudaram, a tecnologia mudou, então, até de aquisição de imagem, a preparação. Não preciso para fazer nos meus pacientes, nos meus implantes. Eu concordo que, tendo experiência clínica, muita gente realmente não teria uma necessidade para posicionar bem o implante, pois já posiciona muito bem. E aí, para essa galera, eu acho que vale a pena começar a enxergar algumas outras vantagens, né? Como o tempo mesmo cirúrgico, pós-operatório em algumas situações, e o aperfeiçoamento, aquele pequeno aperfeiçoamento
onde eu puxo muitas vezes para as cirurgias anteriores, né, aquele pequeno detalhe que quando você está fazendo a prótese, você fala, podia estar um pouquinho mais para cá, e eu acho isso bem legal. Agora, para o maior grupo, né, que votou aí, que quer conhecer um pouco mais a fundo, eu vou tentar apresentar a minha rotina dentro de cirurgia guiada para vocês aqui. E quem acha que é o futuro da implantologia, eu concordo. Eu não concordo que vai ser full guiada. Eu acho que, eu vou mostrar para vocês, não vai dar tempo de mostrar muita coisa, mas eu acho que os guias vão ter vantagem, mesmo que em um determinado momento você largue a parte guiada ou seja totalmente guiado. Mas sim, eu acho que o planejamento virtual, acho que é o futuro da implantologia, sim, independente da cirurgia ser guiada ou não. Vamos tentar entender um pouquinho. Pode falar, Davi. Não, só voltando um pouquinho no assunto, o Murilo, ele havia feito uma pergunta na hora que você estava falando sobre impressora 3D. Se você acha que vale voltar um pouquinho, ele pergunta o seguinte, você pode ver aí também no chat. As impressoras 3D... Eu não consigo ver aqui a minha tela. Ah, não, tá, tudo bem. As impressoras 3D que usam como matéria-prima o filamento produz um modelo de fidelidade para realizar os trabalhos protéticos? Essa é a pergunta do Murilo. Não, Murilo. Infelizmente não, Murilo. Murilo, infelizmente Isso. Não. O filamento, ele teria uma vantagem. Minha opinião, se você quiser comprar uma impressora de filamento, eu vou falar daqui a pouco sobre regeneração assediada. Eu acho que é a única vantagem, o único momento que você deveria usar uma de filamento. Tirando isso, a de filamento, infelizmente, tem uma precisão muito baixa. É mais para alguns modelos ilustrativos, alguma coisa. Nem para guias cirúrgicos eu recomendo, Murilo. Já que você perguntou sobre modelos, muita gente, por exemplo, no questionamento, escaneamento intraoral, você vai fazer um conjunto de facetas, né? Você escaneia, só que você tem que fazer ajustes depois. Eu ainda moldo, eu costumo moldar bastante, apesar de já imprimir modelos. Eu uso uma impressora daquela de fotopolímero, que eu mostrei agora há pouco para vocês, mas se você quiser saber qual o modelo mais preciso que eu conheço, é fresado ainda para esse tipo de impressão. Mas a Formlabs, aquela desktop, ela já tem já fica um modelo agradável para você apoiar os seus preparos. Porém, principalmente para quem trabalha com preparos cada vez menos invasivos, essas impressoras ainda têm algum problema ou não. As impressoras industriais têm algum problema? Tem, na verdade, em relação à camada. Cada camada deixa uma linha, então isso fica um pouco marcado. Às vezes atrapalha um pouco, vale a pena você alisar. Mas do que eu conheço, são os modelos fresados, na verdade, que são os mais interessantes para quem está pensando na reabilitação protética, tá? Então, não sei se esclareci direito tudo para o Murilo. Se quiser depois entrar mais a fundo em relação às impressoras, me coloco à disposição. Posso dar sequência, Davi? Tem mais alguma pergunta aí? Beleza, não, tem umas perguntas que você já abordou. Se acha necessário que um técnico, o Leonardo perguntando, se acha necessário que o técnico também, ou o próprio dentista, poderá tirar proveito da impressora. O Murilo acabou de mandar um obrigado aqui para você. E aí, isso, o Leonardo perguntando quais as possibilidades do uso da impressora 3D hoje no consultório, você também já abordou. Eu vou ainda mostrar mais um pouco, dando tempo hoje, não sei quanto tempo a gente vai ter, eu vou tentar passar, nem que eu adiante um pouquinho aqui, e eu vou mostrar. Vamos ver algumas possibilidades em sequência agora, tudo bem? Legal, vamos lá. Então, voltando, vamos lá. Então, voltando. Não importa, aí voltando àquilo que a gente estava falando antes, não importa qual vai ser o método de obtenção do seu modelo, mas eu quero, é o que vocês estão vendo do lado direito, né, o meu modelo digital. Seja por um escaneamento do modelo, então a gente vê aqui no alto à esquerda um vídeo feito pelo professor Felipe Miguel Saliba, que se deu gentilmente, trabalha bastante com a gente lá. Então é feito aqui uma moldagem do paciente, essa moldagem, então a gente vaza isso no laboratório e faz um escaneamento. Ou, aqui embaixo, um scanner intraoral, né, feito escaneamento, por exemplo, do shape, e a gente pode digitalizar esse modelo, né, seja qual for o caminho, que não importa ter esse modelo digital no final. Diego, pode falar. Se você quiser, o teu mouse, você pode usar como ponteira, porque as pessoas vão ver o mouse passando onde você estiver apontando.
Excelente, excelente. Mas, dando sequência. Então, agora o que eu tenho aqui é o modelo de gesso que a gente digitalizou. Depois que eu digitalizo, eu vou passar isso para o software e vou inserar o meu elemento faltante. A mesma lógica de um trabalho protético, de uma coroa, mas nesse caso, especificamente falando de uma área, uma área dentro onde eu vou fazer um implante. Então, nesse caso, um paciente, inclusive, que não quis mexer no dente antagonista, e aqui estava sendo feitos pequenos ajustes, foi gerado, então, agora o modelo inserado desse paciente. E aí muita gente discute sobre inserar digital, inserar fisicamente. Eu posso dizer que na minha experiência, o ensinamento físico é muito bom. Se a pessoa tem talento, realmente os ensinamentos analógicos são espetaculares, mas é um tempo gasto muito grande, enquanto o ensinamento virtual, que junta várias ferramentas possíveis, tem um tempo muito mais curto. Então, eu costumo brincar dizendo exatamente que o digital, ele tem que aprender com o analógico e ser uma forma mais reprodutível e muitas vezes mais rápida de planejar os casos. E, mais uma vez, é o técnico, não tem que se preocupar do dentista ter que fazer isso necessariamente. Tá? Então, a gente fez a moldagem ou o escaneamento do paciente, fez o enceramento do caso e partimos para a tomografia. A tomografia, então, é feita no centro radiológico. Tá? Nesse caso, por exemplo, se eu quiser fazer um guia parcial ou um guia total, eu não vou passar totalmente esse vídeo para vocês. Depois, quem quiser, eu passo um link desse vídeo, que é o que a gente manda para as clínicas radiológicas. Só um passo a passo para a clínica radiológica que vai obter né, esse arquivo digital para a gente da tomografia. Então, a gente recebe os arquivos em formato DICOM, né, de diferentes clínicas radiológicas do Brasil inteiro. É feito um enceramento em cima desse arquivo, né, a gente recebe o arquivo DICOM e recebe o modelo. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo, por exemplo, o modelo, enviado até pelos meus alunos de especialização, e foi feito um enceramento em cima dele. O paciente não queria mexer nos outros dentes, e aqui a gente uniu todos os arquivos. A tomografia do paciente, o modelo e o enceramento. Então, quando a gente olha aqui, para essa parte em cima na direita, eu acho que fica bem claro o quanto diferenciado, né, esse processo. Eu consigo ver onde está o futuro dente, eu consigo ver o meu tecido e eu consigo ver o tecido ósseo e eu posso selecionar onde colocar meu implante. É um nível de planejamento que eu considero bem mais elevado do que um método mais tradicional, de alguns softwares mais simples, onde você posiciona, às vezes por uma marca que você fez, ou às vezes só de intuição o posicionamento do seu implante, e depois manualmente vai tentar passar essa informação. Então, a ideia aqui não é você fazer um planejamento de alto desempenho. Né? A ideia é essa, planejamento de alto desempenho, onde vai ficar meu implante. E, na verdade, a gente vai além. Né? A gente tem aqui, a gente percebe no vídeo, por exemplo, onde a gente estava informando para o dentista sobre o quão infraósseo estava o implante. A gente pode movimentar o implante em imagens 2D, imagens 3D. A gente vê aqui a união da tomografia com o modelo. E hoje em dia a gente vai além, a gente consegue selecionar qual abutment a gente quer para aquele caso, já que eu consigo enxergar onde está meu nível ósseo, consigo simular a área de transmucosa, a área cimentada do meu pilar. Então, eu chego e consigo comprar muitas vezes o meu pilar antes da cirurgia, o que simplifica muito o processo. Principalmente eu, que gosto de pedir a provisória já fresada e simplificar meu processo na hora da carga imediata. Eu vou voltar a falar um pouco mais do implante, mas ainda dentro de todo esse planejamento virtual, eu queria apresentar para vocês, né? Então, a gente está, o Davi falou, eu trabalho exatamente numa empresa chamada Smart Solutions, onde a gente faz toda essa parte de planejamento virtual. Antes de você entrar, o Murilo pergunta aqui, os softwares abertos existentes no mercado são confiáveis? Ou temos que usar sistemas fechados e caros? Poderia dar alguns exemplos de softwares abertos confiáveis? Sim.
Software aberto confiável, o Blue Sky Bio é muito... Eu posso estar falando talvez errado, mas quem conferir depois acha... Se eu não me engano, é Blue Sky Bio. É um software muito bom, tá? Porém, você vai ter que acabar pagando para exportar ele. E aí, Murilo, a minha dica, eu vou estar um pouco puxando a sardinha, tá, Murilo? Mas existem empresas que fazem isso para você. Então, no caso, a minha empresa faz exatamente isso. A gente faz em conjunto com o dentista esse posicionamento do implante. A gente recebe os arquivos, a gente posiciona, planeja e conversa com o dentista. E o dentista diz, eu quero mais para cima, mais para baixo, mais inclinado, tudo isso. E a gente acaba usando os softwares fechados, tá? Os softwares como o da Trishape, da Strauma, softwares exatamente que, infelizmente, são realmente caros, e é por isso que a gente desenvolveu esse departamento de planejamento, para poder usar esses softwares sem o custo para o dentista em si do software. Aí, Diego, o dentista paga pelo... Pode falar. Não, eu ia perguntar se essa interação com o dentista, quer dizer, pode ser feito, o dentista está fora do Rio, a Smart Solution é no Rio, o dentista está fora no Rio, então o dentista pode trocar ideias com o técnico por um Skype da vida, por exemplo, também, né? Então, como é que é o protocolo? Vocês viram uns vídeos rodando agora há pouco, por exemplo. Eu recebo do Brasil inteiro, tá? Tem cliente Amazônia, Pernambuco, muitos da Bahia, Curitiba, Rio Grande do Sul. Eu recebo do Brasil inteiro casos. Então, o que a gente faz, na bucomaxilo, por exemplo, é um Skype que ocorre. Mas no implante, para simplificar a dinâmica para todo mundo, você preenche no próprio site, depois eu posso mostrar o nosso site, a pessoa preenche, e a gente já faz um pré-planejamento, como ele disse, ou se ele quiser enviar um planejamento de software aberto, como o Dental Slice, por exemplo, ele pode mandar um pré-planejamento dele, a gente usa como parâmetro, e faz esse planejamento de alta performance, como eu mostrei para vocês. E a gente gera um vídeo. Esse vídeo vai para o dentista. E o dentista, no celular, ele avalia aquele vídeo e manda como resposta. Não, quero implante incline para tal posição, planeja usando um pilar de 17 graus para cá, que eu acho mais interessante. Ele pode pedir o que quiser. A gente faz as alterações e envia um novo vídeo para ele. Né? O problema do Skype é que ele encareceria muito, e iria encarecer muito o processo, porque você limitaria horários de atendimento e tudo mais. Porque todos os planejadores que fazem essa relação com o dentista são implantistas e protesistas. Tá? Então é uma equipe, na verdade, multidisciplinar, né, nisso que eu vou entrar agora com vocês, é uma equipe multidisciplinar que vai estar dando todo esse suporte para o dentista. E aí, continuando, o Blue Sky Bio, por exemplo, que ele me perguntou de softwares livres, ele é ótimo para planejar, né, só que se você quiser gerar um guia ou alguma coisa, você vai ter que pagar uma taxa de exportação desse arquivo e depois pagar para imprimir. Então, acaba sendo mais oneroso do que, por exemplo, enviar para uma central de planejamento como nós, da Smart Solution, e existem outras também, você não precisa estar preso a gente, existem mais algumas no Brasil. Legal, o Murilo está falando aqui, isso é ótimo, pois eu estou na Bahia, Murilo falando. Murilo, eu tenho muitos clientes aí, até porque a gente está abrindo uma unidade aí também, né, vai ter uma impressora nossa indo para aí, a gente tem bastante, a gente na verdade está fazendo uma expansão, vamos deixar impressoras em vários lugares do Brasil, assim como scanners também. Eu não sei de cabeça, Murilo, te dizer clínicas radiológicas aí que tem scanner intraoral, porém eu sei que tem. Depois, se quiser, eu tento te passar algumas. Eu tenho alguns clientes que já me mandam tudo escaneado, feito em clínica radiológica aí. Posso dar sequência, Davi? Vamos lá, pode ir. Então, eu quero pegar bem nessa parte, eu vou falar até rápido, mas eu acho que é bem interessante para os reabilitadores que estão aqui com a gente assistindo, que não só limitado à implantodontia, mas com uma reabilitação completa. A gente lançou agora o Integration, né, que a ideia é trabalhar muito dentro de planejamentos reabilitadores e estéticos, tá? Então, o que a gente vê aqui eu vou receber um conjunto de fotos, também realizado ou pelo dentista ou pela clínica radiológica. Se você tem um padrão de fazer as fotografias no consultório, você pode mandar direto ou solicitar na clínica radiológica, assim como se solicita uma documentação de ortodontia. E abaixo, como eu disse para vocês, o escaneamento intraoral ou o escaneamento do modelo, que pode ser solicitado na clínica radiológica também. Aí, a gente vai partir para um planejamento estético do paciente. Então, usando a face do paciente, é feito um planejamento estético, né, que a gente preconiza, o desenvolvido pelo professor Christian Coachman. Eu tive o grande prazer de
ter um contato com ele. Na verdade, aqui embaixo vocês estão vendo o professor Felipe Miguel Saliba, foi ele que me ensinou, e eu acho que o maior incentivador de DSD que eu conheço. Grande amigo, grande cara, grande amigo e grande dentista. Aliás, assim, eu recomendo, né, quem não teve a oportunidade de assisti-lo, assim, não perca tempo, tá? É um cara diferenciado. Aqui na um dos nossos próximos convidados aqui no webinar. É um dos nossos próximos convidados aqui no webinar. Legal. Bem legal mesmo. Eu até me avisa que eu vou querer assistir. Aqui vocês estão vendo a Fernandinha, a Fernanda Camargo, ela que faz, na verdade, até todos os meus planejamentos estéticos passam por ela, tá? Dos meus pacientes, dos meus alunos. Ela que faz os DSDs, quase todos para mim, e ela é a grande cabeça até dessa parte de planejamento estético. Ela trabalha até com o Felipe, e o que a gente faz é isso aqui, né? O dentista enviou, a gente faz um planejamento estético baseado na face. Vocês estão vendo essa boca feia desse grandão barbudo que sou eu. Vocês observam, por exemplo, que a Fernanda avaliou que o meu desvio de linha média, e fez algumas observações aqui. Feito, então, ela usou um padrão, né, de tamanho de dente, me manda, então, o DSD 2D, a gente observa aqui como ficaram posicionados, o novo alinhamento, e disso aqui a gente faz um modelo tridimensional. Tá? Então, eu passo para uma equipe que vai fazer esse tridimensional. Nesse caso, eu mesmo fiquei trabalhando, eu que desenhei, na verdade, o posicionamento desses dentes em cima desse 2D. Então, o que a gente faz é criar um modelo, né, que vai ser como base para diferentes áreas. Essa é a ideia do integration. Eu posso pegar esse modelo e fazer um mock-up se não tivesse tanto desvio. Se eu quisesse usar para um preparo de dente, para alguma coisa, é só imprimir esse modelo e trabalhar em cima desse novo modelo, fazendo um mock-up, fazendo guias de preparo, essas coisas. Né? Então, essa ideia desse integration é começar pelo planejamento estético do sorriso, né, fazendo o DSD do paciente, fazendo, então, esse modelo 3D, e desse modelo 3D a gente pode partir para diferentes etapas. Né? Aqui, por exemplo, é só mostrando que com esse modelo 3D eu consigo fazer um mock-up, né, e passar para a boca do paciente. Né? Não vou entrar nesse caso, eu não sei se eu tenho ele aqui nessa aula, mas é uma paciente, por exemplo, que houve uma pedra 21 e a gente acabou fazendo toda uma reabilitação estética nessa paciente a partir da impressão desse modelo. E aí, uma das coisas que a gente faz é pegar esse modelo 3D e tentar converter ele junto com a ortodontia. E aí eu vou entrar nesse aspecto com vocês, mas eu queria primeiro perguntar, né, sobre a ortodontia utilizando alinhadores, né, muitas vezes citados como alinhadores estéticos ou alinhadores transparentes. Eu queria uma opinião de vocês. Talvez algumas pessoas aqui não estejam muito dentro da ortodontia, mas vale a pena opinar, por favor. Então, já coloquei aqui para o pessoal poder votar. Vamos ver como é que sai aí. Existe um grande líder de mercado, né, o Invisalign, o preconizador talvez disso tudo, que tem já um grande poder no mercado brasileiro, e agora a gente tem alguns concorrentes no Brasil, né, que vão variar aí de qualidade, de preço também, e eu não vou entrar no aspecto disso, né, mas o que eu quero é dizer que, seja qual for a marca, né, a ser trabalhada, eles viraram uma realidade, né, posso dizer isso para vocês aqui, isso está bem presente, né. E o mais interessante depois que eu comecei a conviver com isso, eu posso dizer que eu aprimorei muito as minhas decisões como reabilitador, até por conhecer cada vez mais e saber, e ter aceitação maior dos meus pacientes. Por exemplo, pequenas movimentações, onde numa prótese, onde eu vou fazer uma faceta ou algum ajuste, eu poder falar para o meu paciente que ele vai usar um alinhador, e que ele vai fazer essa movimentação, e que ele não precisa utilizar um aparelho tradicional, quando isso é viável, eu passei a ter uma aceitação muito maior. E uma previsibilidade, já que os alinhadores, ele vai trocando, então eu consigo ter uma previsão média, pelo menos, de tempo de cada caso. Como é que a gente está aí, Legal. Davi? Então, a gente está aqui com 0% não confio na técnica, quero conhecer um pouco mais a fundo 33%,
Acho um excelente método para casos simples, 67%. E acho que é o futuro da ortodontia, 0%. Perfeito, gostei bastante do resultado. Não dá para dizer que o futuro da ortodontia é perfeito, tá? Não dá para dizer isso. Acho que é um excelente método para casos simples. Eu agora ponho um leve parêntese, tá, nisso, porque a gente tem visto alguns profissionais conseguindo resultados em casos cada vez mais complexos. Mas não é o foco, não quero entrar nesse aspecto agora. O que eu acho interessante é entender que os alinhadores eles estão mudando um pouco a realidade, e eu hoje em dia vou dizer honestamente que os meus casos de reabilitação, para, sei lá, 80%, 90%, eu já penso na ortodontia e eu já mando solicitando se o que eu estou precisando dá para ser feito com alinhador, tá? E eu já tenho uma ortodontista que vai poder avaliar isso e conduzir o caso, tá? É bem simples o processo. Então, nesse caso, por exemplo, foi gerado um modelo 3D, e desse modelo 3D, de qual seria a posição ideal, a ortodontista fez um planejamento de como movimentar os dentes. Tá? Não vou entrar a fundo na técnica, mas esse em azul que vocês estão vendo são pequenos attachments em resina foto, que não aparecem, né? E que são feitos para gerarem as forças nas direções que você quer do movimento desses dentes. E a ideia, né, a documentação ortodôntica vai ser feito um planejamento virtual e é gerado um alinhador. Então, a gente faz o planejamento 2D, viu que tem uma questão estética e que poderia ser movimentado ortodonticamente, a gente já no 3D exporta isso para a equipe de orto, a equipe de orto vai usar aquilo como parâmetro e vai fazer a movimentação. É feito, então, um alinhador a partir disso aí. A ideia, né, é fazer pequenas movimentações ortodônticas, e aí cada vez eles têm discutido, passar tudo do real para o virtual. Vou passar aqui rapidinho. Então esse é o caso, por exemplo, né, do planejamento da minha boca, foram essas movimentações. E aí a gente consegue perceber visivelmente, né, tentando ajustar a minha linha média, quais foram as movimentações ortodônticas. Então é tentar sair dessa mordida para essa mordida aqui, tá? E a grande questão é, assim, você tem uma previsibilidade, né? Quantos alinhadores vão ser utilizados, e por serem estéticos, né, por não ter a questão do bracket, tudo, costuma-se ter uma aceitação maior do paciente. Deixa eu só voltar aqui, eu passei. Então, assim, concluindo essa parte da ortodontia, eu realmente considero, né, uma das inovações tecnológicas mais interessantes. Eu tenho gostado muito de trazer isso para o meu dia a dia, e eu recomendo que todos os reabilitadores entendam mais, porque vocês vão poder indicar mais. Conversem com seus ortodontistas, forcem seus ortodontistas a entenderem mais do sistema. Acho que vale muito a pena. Aqui eu vou trazer uma novidade que a gente está desenvolvendo. Eu tive o prazer, inclusive, de escrever um capítulo do livro do professor Sérgio Kahn, onde a gente trabalhou em cima desse conceito, né, de guias para cirurgia plástica de aumento de sorriso. E aí a gente tem evoluído com isso, desde até do livro a gente já evoluiu muito até com a prática. Então, aquele mesmo modelo 3D, quando termina, então esse aqui que vocês estão vendo do meu lado direito, essa linha mais escura aqui embaixo, é o modelo final da ortodontia, e aqui acima você vê o enceramento baseado naquele DSD, o que a gente acha que pode ser feito. Então é gerado então esse enceramento, a partir do enceramento é criado um guia cirúrgico. Então o professor Sérgio Kahn avaliou, né, tem trabalhado com os nossos guias, e a gente tem feito alguns casos, né, enceramento, você vê o modelo original, é feito enceramento dos dentes do paciente e é feita a cirurgia. Como a gente não tem muito tempo, não dá para entrar a fundo, mas digamos que existem 3 filosofias possíveis aí. Aquele pessoal que vai facetar e que realmente não vê problema em cementar uma faceta, às vezes, acima da junção malar-cementária. Então, a gente pode fazer uma técnica baseada nisso, só no planejamento estético. Um grupo de pério que gosta de fazer essa técnica exatamente na junção malar-cementária.
tá? É uma outra técnica, e um terceiro grupo que faz uma mistura, né? Faz um planejamento estético e uma análise da junção melocidentária, e a partir disso a gente vai avaliando qual seria o formato ideal, o tamanho ideal de dente, sem romper a junção melocidentária. São feitos protocolos um pouquinho diferentes para cada um, mas o que importa é que, no fundo, é feito ensinamento e produzido um guia específico para esse tipo de cirurgia. A ideia é auxiliar em dois momentos. Auxiliar na técnica cirúrgica da incisão em si, e após o descolamento, a gente deixa a área visível de onde a gente quer o espaço biológico daquele caso, para você poder fazer a redução óssea. Tudo isso baseado em tomografias, né, em avaliações tomográficas desse paciente. E para não deixa de ser, não deixa de ser um guia, não deixa de ser um guia multifuncional para a periodontia, né? Ele vai ajudar a determinar a distância biológica no osso também. Isso. A gente chama ele de PerioGuide, né? E o professor Sérgio Kahn tem feito bastante caso com ele, tem sido bem interessante, né? Está evoluindo bastante. Dando sequência, né, a gente já falou um pouquinho da questão de laboratório, mas onde eu quero falar agora com vocês dessa parte digital é um tópico que eu acho que foi deixado de lado, né? Quando você pensa em odontologia digital, pensa em pequenas coroas de alguns dentes, aquela questão de só usar o CAD/CAM, fresar uma coroazinha e colocar, mas eu queria bater numa tecla bem interessante, né, na minha opinião, que é trabalhar com casos de reabilitações mais complexos, né? E aí a gente tem alguns artifícios, como o articulador virtual, como o escaneamento intraoral também. Esse primeiro caso aqui, por exemplo, isso aqui é um caso que eu estou executando com a professora Andrea Mello, onde foi feito escaneamento paciente utilizando o GIG. Tá? Aqui está meio confuso a imagem para vocês, mas o que a gente fez foi feito escaneamento intraoral, onde a paciente estava com GIG, né, da determinação da nova DVO que a gente tinha planejado para essa paciente. E aqui eu estava inserando os casos, os elementos, para a gente planejar qual seria esse aumento, tá? Se vai ser, com que material vai ser feito. Já era uma outra discussão, tá? Preparos e coisas do gênero, mas a gente tem trabalhado em cima desses casos, né? Esse grande pensamento. Esse paciente, por exemplo, foi escaneado numa clínica radiológica, levou o GIG, foi posicionado, e aí feito o escaneamento, e eu consegui me basear nesse escaneamento para inserar o caso dessa paciente. Esse caso, por um acaso, até está parado, porque a gente está fazendo alinhadores para a parte da frente dessa paciente. Ela vai começar agora o uso dos alinhadores, fechar alguns sistemas anteriores para a gente poder dar sequência nesse planejamento aí. Outro caso, é um outro caso agora também sem tecido intraoral. Ela enviou para a gente um modelo com gigs, e foi feito o escaneamento desses modelos com e sem gig, e feito o enceramento desse caso. E a professora Andrea Mello trabalha com todo um conceito de desprogramação. Eu tenho alguns centros, a gente tem trabalhado com diferentes técnicas de desprogramação. Ela está com curso, inclusive, de aumento de DVO agora no Espaço AB no Rio de Janeiro. É bem interessante, quem quiser consultar lá sobre os cursos dela. E esse é mais um dos casos, assim, feito um ensinamento virtual com a nova DVO, onde primeiro a gente fez aqui de pré-pré. Na verdade, a gente já fez até todo o ensinamento, mas vai ser feita uma prova anterior dessa discussão, onde nada mais foi feito do que imprimir esse modelo quando terminou, e ela está levando a boca para fazer essas análises diretamente com o paciente. E, Davi, lembra que houve, né, essa pergunta previamente? Você está aí, Davi? Tô aqui. Você fala... Você lembra o nome da dentista? Adriana, talvez? Foi... Eu lembro do nome... Me foge a memória agora. Mas me lembra qual foi a pergunta, que eu vou dizer ela claramente aqui. Uma das pessoas inscritas perguntou sobre prótese total. Lembrei, tá aqui. Eu já achei. A Adriana, não sei se ela está presente, a Adriana Starling, ela pergunta, PT no CAD/CAM é aplicável à realidade brasileira? Ela perguntou previamente. Eu adorei o final da pergunta dela, né? A realidade brasileira. Eu acho que ali ela me pega, né? Vamos lá, gente. Sobre prótese total,
Eu tive o prazer, tem um projeto dentro disso com o professor Carlos Alexandre, do Rio de Janeiro, mas a questão é possível fazer uma sequência de planejamento digital para prótese total? Sim, existem algumas técnicas, eu tive o prazer de fazer um curso lá fora sobre isso. Agora, a pergunta da viabilidade, eu acho que é o que é a chave disso. Tá? Existem algumas moldeiras específicas, algumas peças que você consegue fazer, inclusive, movimentos articulares, marcações, tamanhos de dente. Existem técnicas bem específicas, totalmente digitais, direto você e o paciente ali e scanner. Outras que são do analógico para o digital, né, onde você faz provas de cera e tudo mais. Então, existem essas duas vertentes, mas a pergunta bem específica da prótese, né? Então, assim, depois disso tudo, você vai desenhar a prótese, seja totalmente digital ou misturando analógico com digital, você vai desenhar a sua prótese. E vamos dizer que o mundo ainda está numa curva de aprendizado sobre isso. Se eu quero fresar uma bolacha de resina rosa e depois colar o dente, que acho que é a técnica hoje em dia mais difundida. Aqui do lado direito, aqui embaixo, por exemplo, a gente vê do sistema da MAN, que você, na verdade, fresa uma cera e vai continuar fazendo o processo de acrilização, tá, tradicional, mas você fresa a cera seguindo o planejamento digital que foi feito. Ou aqui em cima vocês estão vendo a fresagem da resina já, onde vai ser feita uma colagem do dente. Aqui em cima da tecnologia do Avadente, aqui embaixo fresando cera, que é da MAN. Agora eu volto para aquele ponto. Será que é a realidade do Brasil? E eu acho que não, na minha opinião, porque a mão de obra para isso é barata no Brasil. Eu acho que é o que eu vi de diferença ao conversar com algumas pessoas lá fora. Então, quando eu converso, eles falam muito sobre os custos envolvidos para fazer uma PT lá fora e são bem distintos dos custos de fazer uma aqui no Brasil. Talvez seja mais viável para algumas clínicas que querem padronizar alguma coisa, de repente alguma qualidade, né? Eu sei que algumas redes de clínicas estão muito interessadas nisso. Eu já dei consultoria para algumas clínicas que vieram perguntar bastante disso, mas eu esperaria. Minha opinião eu esperaria mais alguns anos, que isso está evoluindo bastante. E estão surgindo algumas coisas novas bem interessantes. Mas não sei se eu, na minha prática, vou aderir por completo aí, não. Agora, eu não trouxe nenhum slide disso, mas depois, quem quiser saber mais, PPR, eu acho sim que vai ser para quem... Tem gente que acha um absurdo quando eu falo de PPR, mas ainda é feito, tá? Ainda é feito, eu faço, e é feito também na faculdade. PPR eu acho que vai vir para o mundo digital. Tá? Se você pensar em paralelômetro, pensar em vários itens em si de uma PPR, acredite em mim, ela vai virar tudo digitalizado e depois partindo ou para fresagem ou para fundição. Parte de cirurgia ortognática. Na cirurgia ortognática, eu acho que de todas as soluções que eu falei para vocês, de todas as áreas, a única que eu vejo uma hegemonia do planejamento digital é a parte de cirurgia ortognática. Isso é impressionante. Assim, eu tenho o prazer de participar de diversos congressos de bucomaxila e eu acho que isso é uma hegemonia. Acho que eles já aceitaram e perceberam as grandes vantagens e o planejamento digital poupa muito tempo para eles, simplifica muito o processo. Eu acho que só vai variar da técnica e para que eles usam. Né? Se é só para planejamento ortognático e splints ou se vai usar para guias de corte e de fixação, que são os passos um pouco além, que são bem interessantes. Então, eu acho que não se discute mais tanto, né, de se deve ou não se deve ser digital na bucomaxila. Eu acho que é uma discussão qual técnica, qual variação utilizar. Tá? Mas é uma grande realidade hoje em dia para a cirurgia bucomaxilofacial, ao meu ver. Eu vou falar trazer um pouquinho para o implante. Davi, quer passar alguma pergunta para eu passar para esses casos aqui ou posso dar sequência? Não, a Valéria havia perguntado onde vai ser o curso sobre DVO. Eu passei para ela no Espaço Hábil, correto? Isso, Espaço Hábil, no Rio de Janeiro, professor André Mello. Isso aí, legal. Beleza.
Então, vamos lá. Queria começar nessa parte de implante, falando logo de implantes imediatos, porque começam, quando a gente faz cirurgia guiada, e aí eu acho que uma das principais falhas que houveram no Brasil foi o pessoal que fez uma campanha de cirurgia guiada como cirurgia flapless. Eu queria começar tirando esse conceito na cabeça de vocês, tá? Eu posso falar com uma certa convicção que minhas cirurgias, elas não são tão minimamente invasivas assim. Até porque a maioria dos casos eu acabo fazendo um enxerto conjuntivo, por exemplo. Então, quando eu penso em cirurgia guiada, eu penso mais em prótese. Eu penso mais em reabilitação protética primorosa, né? Melhor posição possível tridimensional do meu implante. Se a minha cirurgia vai ser menos invasiva, se eu puder ser menos invasivo, eu vou aproveitar essa vantagem da cirurgia guiada. Mas não é a minha base para se decidir, né, de utilizar uma cirurgia guiada. Vou começar por implantes imediatos. Um casinho, as fotos são bem ruinzinhas, mas é um casinho feito lá na especialização de implante da Certa Odontologia, lugar que eu trabalho, onde uma colega dentista teve uma fratura do dente e ela chegou me avisando que tinha tido problema, e a gente fez a exo, fez um guia para ela, e eu só queria chamar a atenção para vocês para essa imagem aqui de baixo. Tá? Para quem puder dar uma centralizada nessa imagem aqui de baixo, quem faz implantes e trabalha com implantes estéticos, acredito que já tenha ou que já trabalha, ou que conviva, tenha ouvido falar bastante sobre o conceito de approach palatino. Em regiões anteriores, ele é cada vez mais relevante a utilização do approach palatino. E é uma técnica que é um pouco delicada, né? Se você erra um pouquinho a mão, fica vestibularizado, ou entra um pouco mais, ou perde travamento. Você começa por uma posição mais vestibularizada, conforme vai descendo, vai inclinando a sua mão, jogando mais para o palatino. Com a cirurgia guiada, você não tem nada disso, você não se preocupa com isso. Você põe o guia e desce com a broca. Você não precisa fazer movimentação de mão nenhuma, porque a broca não vai escapar, não vai desviar, porque ela tem o guia mantendo ela ali. Então, eu gosto muito de olhar para essa imagem e ver o quanto eu consigo, né, de precisão do meu approach palatino utilizando a cirurgia guiada. Então, nesse caso, a gente fez a extração, posicionou, foi feito um enxerto conjuntivo, então, como eu disse, não é tão minimamente invasivo, mas reparem aqui em cima, né, como tridimensionalmente o meu implante estava bem posicionado. Aí eu não tenho muito acompanhamento nesse caso. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês essa lógica, né, de planejamento. Esse é um caso bem interessante. Um colega, surfista, eu estava fora do país, ele me avisou, né, que tinha ido a dentista e que o dente dele tinha quebrado. Nisso, eu solicitei para ele, então, ele já tinha feito a tomografia com a dentista, e eu solicitei o escaneamento intraoral. Do escaneamento intraoral foi feito todo um planejamento, né, ensinamento virtual desse caso. Esse vídeo é bem legal, gente. Para quem estava querendo entender sobre esse planejamento virtual, esse é o vídeo que a gente manda para o dentista. Então, o que acontece? Esse vídeo, por exemplo, o Luca planejou para mim, né, um dos professores lá, e um dos planejadores também, professores da minha equipe lá na Smart. Ele que me enviou, eu estava fora do país, ele me enviou esse vídeo, desse planejamento. Era isso mesmo que eu queria. Então eu autorizei, né, de produzir esse guia. Então tem imagens 3D, 2D sobre posicionamento. Só que, na verdade, esse caso eu fiz uma coisinha a mais, além disso, né, além de posicionar o implante. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais sobre. Então foi feito o guia. Observem aqui do lado direito. Esse guia tem as janelas de inspeção, para você ter certeza do posicionamento desse guia. É bem legal, quando a gente faz escaneamento intraoral, os guias, eles assentam normalmente assim, como luva. Com algumas moldagens, vai depender um pouquinho da técnica de moldagem. Se ele não tiver 100%, você faz pequenos ajustes até ele encaixar direitinho. Mas como tem bastante contato, ele fica bem justo. Por isso a importância de uma excelente moldagem para a técnica. Então foi feita a extração, a exodontia e o posicionamento do guia. Aqui embaixo a gente vê uma sequência, né, das brocas em relação aos tubos condutores. Esse sistema que vocês estão vendo aqui embaixo é o sistema da Straumann, de cirurgia guiada,
já que eu decidi utilizar um BL da Straumann. Já que eu falei isso, existem vários sistemas já no Brasil que possuem um sistema de guiada, né? A gente tem a Straumann disponível, o BL, e ainda não o BLT, mas parece que em breve. A Neodent, que tem para o implante cilíndrico, para o implante cônico e para o implante de diâmetro reduzido. Temos assim, com a linha SW deles também, com cirurgia guiada. E temos também a DSP, Implacil de Bortoli, e conexão. A conexão também tem um kit bem interessante de guiada. A Derig está lançando, mas acho que uma ou duas estão para lançar sistemas de guiada dentro em breve. Feita, então, a sequência de fresagens, foi feita a instalação do implante. A gente vê ali o alvéolo com o implante. Eu usei uma hidroxapatita bovina com colágeno para ocupar o gap ali. Só que eu tinha preparado uma coisa a mais antes de... Já tinha chegado à cirurgia com mais um detalhe, né? Eu resolvi fazer um planejamento e eu fiz um planejamento já do abutment. Eu gosto muito de um material, não sei quantos daqui podem conhecer, mas existe um material chamado PIC, poliéter-ketona. Algumas empresas de implante estão adorando e estão começando a utilizar em cicatrizadores, em abutments provisórios. Ele é um material que na Europa está fazendo um sucesso bem grande. Para vocês terem noção, até barra de protocolo já fazem com isso. É um material que eu acredito muito nele. Eu acho que o preço ainda no Brasil para esse material ainda é complicado, mas é um material que ele é bioinerte ao organismo, então você consegue uma adaptação de tecidos moles espetacular ali. E o que eu fiz foi preparar, né, eu peguei o planejamento do implante, vocês estão vendo aqui embaixo, é o posicionamento virtual, essa cirurgia nem tinha sido feita ainda, e planejei minha posição da abutment. Aqui, ele posicionado, e a provisória, feita em PMMA no dia da cirurgia. Na semana seguinte, esse paciente tinha ido para uma competição de surf na Tailândia, e, se eu não me engano, 8 ou 10 meses depois, ele voltou. E esse era o aspecto ao remover essa provisória dele. E a gente observa como o tecido bem conformado, né, bem interessante esse perfil trabalhado. Eu poderia chegar nesse momento e tentar modificar o perfil. Mas o que a gente fez foi... Pode falar, Davi? O Murilo está comentando aqui que a PROS da Biatlante já possui sistema guiado. E também ele comenta que a FGM já está usando o PIC nos seus cicatrizadores. Perfeito. Só a PROS ela tem um sistema de guiado um pouco diferente. Assim, ele não é baseado... Existem mais variações, mas o que importa é que também é um sistema de guiada. E a FGM realmente está trabalhando com PIC, e pelo que eu conversei com o pessoal da FGM, eles devem investir em mais coisas de PIC lá, pelo que eu entendi. O que vocês estão vendo aqui agora é uma moldagem, né? Normal, só uma moldagem personalizada desse implante. Foi parte de uma pesquisa que a gente está fazendo na certa odontologia e integrando também lá com a Veiga, onde eu estou fazendo algumas análises em diferentes situações. Aqui foi feita uma moldagem personalizada do implante e aqui feito um escaneamento intraoral, onde eu fiz algumas comparações de modelos. Não vem em caso agora a pesquisa, mas isso é só para quem não conhece. Esse é a gente pode chamar como se fosse um pilar de escaneamento, tá? Acho que é o jeito mais simples da gente chamar isso aqui. Mas é chamado, na verdade, de scan body, tá? Ou gig de escaneamento, ou... Existem variações de nomes para isso, tá? Mas o que importa é que você vai posicionar uma peça no implante e sobre essa peça você vai colocar essa tampinha, digamos. E essas coordenadas, na hora que eu passo o scanner, ele identifica isso e passa a saber, né, exatamente, na hora que eu jogar no software, exatamente onde está o meu implante na posição tridimensional. Então eu não estou preocupado em escanear a margem do pilar do implante. Eu só preciso escanear isso que o meu software reconhece onde está o meu implante. Tá? E aí vem aqui, e aí ele consegue usar esse planejamento, né, essa posição. Aqui foi uma sobreposição, tá? A gente estava estudando exatamente essas variações do escaneamento intraoral de modelo, como disse agora não é o caso. E aqui as coroas.
né? Aqui foi utilizado um material chamado Zolid FX, uma zircônia translúcida. Vocês estão vendo que está sem anatomia, faz parte de uma adaptação que a gente tinha feito no dente inferior, então isso foi enviado para o laboratório depois de novo. Isso aqui ele também, novamente, foi para uma competição de surf e ainda não terminamos esse caso com ele. Mas é mais ou menos para mostrar um pouco desse fluxo para vocês. Vou passar rápido aqui desse caso, gente, mas é um caso bem triste, na verdade. Essa é uma menina de 20 anos, se não me engano, que no Natal sofreu um acidente de carro e teve uma avulsão do 21, fratura do 11 e do 22. Não foi feito o retransplante desse dente lá. Eu recebi um telefonema, não a conhecia ainda, e aí por telefone a gente começou a conversar e partimos para o planejamento. Foi feito escaneamento intraoral. Desse escaneamento intraoral, eu precisava fazer o ensinamento dessa menina. Mas aí a gente passa a ter uma responsabilidade muito grande, né? Como uma menina de 20 anos, a gente vai planejar um implante. Então, como a gente vai tentar trazer de volta essa estética né, de uma forma aceitável para uma menina bonita de 20 anos? Então, o que eu fiz foi, desse modelo, na hora de inserar, eu utilizei a foto dela. Aquela mesma foto eu removi, então, das redes sociais e fiz a união com esse modelo. Reparem a sobreposição agora, tá, do modelo com a foto dela. Em cima dessa sobreposição, eu usei, então, a foto dela para poder inserar os elementos que estavam faltando. E aí, podendo fazer um pouco mais jus para ela do que esteticamente a gente quer atingir. A gente observa aqui, a gente já vê a fratura dela, aqui o enceramento, a gente observa como foi o trauma, e aí foi feito um planejamento de um implante BLT para ela. Foi feita, então, a sequência da cirurgia, o guia em posição, a gente observa o quanto de volume que perdeu aqui. Feita a sequência de fresagens. Eu tomei uma decisão na hora, durante a cirurgia estava muito friável o tecido, então eu decidi não fazer o enxerto condutivo naquele momento, e sim num segundo momento, por questão talvez de habilidade, né? Eu decidi que eu estava muito friável, eu fiquei preocupado de eu fazer um enxerto condutivo e acabar piorando a situação. E o que vocês veem agora é a sobreposição da tomografia dela, do planejamento com a tomografia final. Ele dá uma certa enganada aqui, gente, mas reparem, na verdade, que o implante está mais para cima. E o que é verdade, porque na hora que eu terminei, eu senti que não tinha travado o suficiente, eu tive a decisão de descer mais com esse implante, né, mas seguindo a mesma direção. Então, desci um pouco mais, e aqui é o que a gente vê aqui, esse implante um pouco mais acima, mas na mesma direção que eu tinha planejado. E o que vocês veem aqui na vestibular, uma reconstrução com uma hidroxapatita bovina, com colágeno de spum, da Silvestre Labs, né, o estegraftivo que eu tentei repor essa parede vestibular, tá? E aí, isso pós-operatório dessa paciente, ela aqui no pós-operatório, e há pouco tempo ela mandando, né, foto. Ela ainda está em fase, infelizmente, né, a notícia ruim é que o 11 que a gente tentou manter, ele infelizmente tem uma fratura até aqui em cima, então ela também vai passar para o implante aqui no 11, mas eu gosto muito dessa foto da direita, porque a primeira ligação que eu tive com ela era chorando, e depois eu pedi para ela mandar, ela mandou essa foto feliz, né, se divertindo com os amigos. É o que importa a gente conseguir trazer isso de volta para uma paciente principalmente tão nova. Para eu finalizar aqui com vocês em relação a isso, queria partir para a parte cirúrgica, mas não adianta eu ficar, assim, não acho necessário eu ficar muito em protocolo tradicional aqui com vocês, já que acredito que vocês já tenham visto, né, algumas pessoas falando sobre isso. E por ser uma preocupação minha, a qualidade disso, né, até por erros do passado, eu gostaria de mostrar para vocês uma novidade, né, um que a gente desenvolveu. Essa imagem mostra um pouquinho para vocês, esse é um dos primeiros protótipos que eu fiz, que é um guia de posicionamento. Então, na verdade, o que é esse guia? É uma réplica, deixa eu ver se eu tenho assim, aqui. Não sei se eu botei o outro caso. Isso aqui é uma réplica da prótese paciente, aqui eu já tinha aberto, tá? Mas é uma réplica da prótese paciente impresso, onde eu utilizei nesse momento aqui, simplesmente para poder colocar os pinos de fixação. Então, eu posicionei em boca, junto ao meu registro interoclusal, fiz os furos, botei os pinos de fixação. Estão legais. Soltei, tirei esse guia de posicionamento e agora botei o guia cirúrgico
real da paciente. Venho com a mão, posiciono ele no lugar mais ou menos onde eu acredito que seja, e venho buscando com os pinos até eles entrarem. Essa busca tem sido muito mais rápido do que a gente esperava, inclusive. Muito legal isso, hein, Diego? Sim, isso é uma novidade. Isso, na verdade, não está sendo... eu não comercializo oficialmente ainda, porque a gente está no processo de finalização de precificação e tudo mais. Mas eu já fiz lá nos cursos de especialização que eu dou aula e tem sido um sucesso, tem sido bem legal. Muito legal. E depois foi feita a cirurgia em posição, e só para vocês entenderem por que eu comecei a trabalhar nesse desenvolvimento. Porque eu sempre me incomodei no momento de posicionar o guia. Eu sempre tentei deixar dentes posteriores nesse guia para conseguir estabilidade. E em alguns pacientes não dava para deixar esses dentes e eu não tinha muita certeza, principalmente com rebordos mais limítrofes. Então, foi por isso que eu insisti muito, principalmente para inferiores, tá? Para superior, o palato ajuda bastante, não vejo a mesma necessidade. Feita a cirurgia, que é o pós-operatório imediato, você observa como não tinha tecido queratinizado, né, esse tecido mole, então é feita uma técnica, a gente usa uma técnica de uma pequena incisão aqui, à frente, joga para cá, faz como se fosse uma pequena tunelização depois para os pilares. Mas esse caso foi, dentro do curso de especialização, foi optado por não fazer a carga imediata, apesar de todos terem travado, mas é uma questão da escola. E aqui eu só posicionei para mostrar uma das funções que eu uso, que é a moldagem. Então eu também posso voltar com aquele guia de posicionamento, botar os mini pilares, botar os transfers e fazer uma moldagem utilizando essa peça. Qual a minha vantagem com isso? Eu ainda tenho registro interoclusal. Se eu fizer a moldagem com eles utilizando esse meu guia multifuncional nesse momento, eu mando isso para o laboratório finaliza essa prótese para mim. Não foi o caso desse paciente, por uma questão ali da escola mesmo. Eu não sabia se eu tinha botado aqui. Esse foi um outro caso que a gente fez, agora já com aquilo lá era o primeiro protótipo, aqui já no material final mesmo. Então, o que a gente vê é a prótese do paciente com as marcas de gutapeste feita para a técnica de duplo escaneamento, e o que a gente vê aqui é essa duplicação só para os pinos de fixação. Então, colocamos na boca da paciente, feito o posicionado com registro, então aqui ó, a prótese e o registro, aqui o guia e o registro, levado à boca, está estável, paciente em MH, faço a perfuração, testo a entrada dos pinos. Tá legal? Ótimo, tiro todo mundo. E venho agora com o meu guia. Posiciono o meu guia no lugar e faço a sequência de fresagens. Diego, por que está faltando esse pino no meio? Porque simplesmente o kit do meu aluno de guiada estava sem um pino e por isso ficou a menos, mas foi tranquilo, não afetou em nada na cirurgia. E feito então essa sequência cirúrgica. Tá. A ideia, na verdade, aqui é só lembrar, né, que a cirurgia guiada ela tem um objetivo, né? Quando possível, né, se fazer sem retalhos, a gente usa isso como base, até porque a gente acredita que um pós-operatório melhor para o paciente é melhor para o dentista também, e a gente costuma ter bons resultados. Mas se eu quiser fazer uma regularização de rebordo ou alguma coisa do gênero, é possível também. Mas aí a minha recomendação é que, para quem já tem um nível mais de experiência, para entender algumas variações de guias, algumas coisas do gênero. Mas hoje em dia, até com extrações, até com regularização de rebordo, é possível sim fazer um guia cirúrgico. Mas eu recomendaria, no meu dia a dia, né, eu tiro os dentes, espero cicatrizar com uma prótese provisória, e aí eu venho e faço uma cirurgia guiada. Mas a gente já tem feito alguns casos com dente e tudo mais. Para a gente poder fechar, eu peço desculpa, Davi, eu sei que eu já estourei bastante, só queria apresentar algumas variações também com a impressora. As reconstruções ósseas de prototipagem, tem um grande amigo, o professor Augusto Bessa, que quando eu trouxe para ele esse conceito aí da cirurgia guiada da prototipagem para reconstruções, eu não fazia ideia do quanto ele ia evoluir com isso, né? E se talvez, eu acho que o nosso maior propagador, ele tem desenvolvido vários passos novos e algumas mudanças da técnica mesmo bem legais, tá? Então, aliás, recomendo, tá? O professor Augusto Bessa, quem quiser fazer um curso dele de reconstruções ósseas com tela de titânio e prototipagem, ele tem vários cursos pelo Brasil, vale a pena dar uma procurada, mas a ideia é basicamente isso aqui, para a gente não perder muito tempo. É feita uma prototipagem da área,
E aí, até lembra lá que o Murilo me perguntou sobre impressoras de filamento. Para isso aqui, a impressora ela não precisa ter tanta precisão. Então, uma impressora de filamento resolveria isso aqui, tá? Mas a gente normalmente vai a mais. A gente planeja onde vão ficar os implantes, quais vão ser os dentes, até para orientar no planejamento. Mas o básico é fazer uma impressão prévia à cirurgia para poder recortar a tela já no formato ideal. Então, ele tem feito muito isso. Ele tem umas reconstruções impressionantes, né? Eu sei que ele trabalha bastante até também com LPRF, não vou entrar nesse assunto, né, nessa discussão agora, mas ele utiliza biomaterial, né? Ele faz muitas reconstruções com IOs, algumas coisas gráficas, e tem resultados de altura e espessura impressionantes. E ele mesmo relata, né, que os protótipos dão grande vantagem para ele. Aqui um outro caso, onde ele recortou a tela antes, fez um PRF block, posicionou no local e depois fechou. Algo bem interessante dentro disso, né? Eu tenho um caso também feito com membrana de PTFE, onde na hora da cirurgia eu fiz um primeiro recorte com papel no protótipo e na hora da cirurgia a gente recortou bem rápido a tela. E aqui o caso feito com o professor José Carlos da Rosa, para quem conhece a técnica do RDI. Aliás, para quem não conhece, eu recomendo, né, quem trabalha com implante, eu recomendo muito aprofundar um pouco no assunto. É bem interessante essa técnica. Alguns anos atrás eu tive com ele, fiz um curso dele, voltei com isso na cabeça e comecei a usar a prototipagem para me ajudar nesses casos. E apresentamos isso para ele, ele gostou bastante, a gente fez um caso juntos. Esse caso que vocês estão vendo na tela, essa perda, né, óssea vestibular aqui, foi feita a reconstrução com enxerto triplo, né, que é a parte cortical e medular do osso, mais o tecido conjuntivo, e ele conseguiu uma reconstrução impressionante. A gente teve o prazer de publicar no EGED esse caso clínico, e a gente está evoluindo agora com novas pesquisas e novos casos lá, bem interessantes, e mais uma vez o uso da impressora 3D, né? Foi utilizada a impressora para isso. Davi, meu amigo. Vamos lá, muito legal, muito legal. Adorei, Diego, muito, muito legal, cara, que material fantástico. Eu acho que a galera permaneceu firme aí, acompanhando, pessoal, tivemos algumas perguntas interessantes. Gente, eu acho que deu para a gente cobrir bem o que o Diego queria falar sobre o assunto em odontologia digital. Foi uma apresentação fantástica e eu acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante essas informações. É claro que isso dá um apanhado geral para a gente, não dá para a gente aprofundar muito, e por isso é justamente que existem os cursos que são ministrados pelo Diego e pela equipe dele lá do Smart Solution. O pessoal está dando boa noite e se despedindo. Elmo, muito obrigado aí pela presença. Boa noite. O Rodolfo está dando parabéns. Felipe, Messi, grande Felipe. Rita de Cássia dando boa noite. Obrigado, Rita. Deixa eu ver aqui. O Murilo, que fez algumas perguntas legais. O Antônio havia feito uma pergunta, vamos ver se dá para recapitular aqui, sobre prótese total, Diego. Prótese total. Ele pergunta assim, poderia pelo menos auxiliar no tamanho dos dentes através do DSD em próteses totais, fazendo planejamento digital? Deu para entender a pergunta? Sim, isso já é feito. E sim, isso já é feito, tá? Usar o DSD para prótese total é bem interessante também. A gente pode fazer a minha recomendação, tá? É você fazer as fotos usando o plano de cera. Você monta lá o plano de cera, tenta definir mais ou menos a dimensão a partir do que seria o MH do paciente ali, e um DVO, digamos, ali do paciente através a partir do plano de cera, e dali fazer o conjunto de fotos, tá? E dessas fotos, sim, fazer o DSD e pegar as dimensões desses dentes. É bem interessante. Aliás, para quem não conhece, eu recomendo bastante fazer um curso de DSD, que trabalha bastante em cima disso tudo. E sim, prótese total, fica bem legal também usando o DSD. Legal. O Rafael Campos está dando parabéns aqui para você, Diego, para mim. Excelente aula. Muito bom, Rafael, obrigado. E o Guilherme também, a Valéria também está agradecendo.
Gente, eu acho que a gente conseguiu dar um pouco dessa contribuição para que a gente possa comemorar melhor o Dia do Dentista. Eu acho que todo mundo está de parabéns, todos os dentistas estamos de parabéns. Obrigado, Diego, pela excelente participação, foi muito legal, muito interessante. Sempre é bom a gente poder dividir informação, aquilo que a gente gostaria de estar fazendo ou estar estudando um pouco mais, e essa via que a gente está fazendo aqui junto, esse tipo de apresentação, esse tipo de educação continuada, dá para a gente essa oportunidade, faz com que a gente possa difundir um pouco mais todo esse conhecimento que a gente procura ter, procura fazer, treinar e passar para as pessoas. Muito obrigado, Diego. Davi, eu queria te agradecer mais uma vez e te dar os parabéns por toda essa iniciativa, tá, esse projeto, e é uma honra estar aqui, beleza? Muito Davi, bom. muito obrigado pela honra. Valeu, gente. Obrigado aí, boa noite para todos. Até o próximo encontro. Fiquem ligados que a gente vai fazer novos encontros, com certeza, com bons convidados como hoje, aqui com o Diego. Gente, até logo, boa noite. Até mais. Um abraço. Tchau.